Pronto, começou a gravação. Começar, Lobo. Bom, boa noite, meus queridos. Prazer imenso participar novamente deste encontro literário, para a gente poder apreciar as discussões acerca dos diferentes textos que são oferecidos para a nossa avaliação, para a nossa análise, para a nossa apreciação. E hoje o ponto escolhido foi Teoria do Medalhão, do nosso querido escritor Machado de Assis, o bruxo Cosme Velho, que publicou Teoria do Medalhão no livro de contos, papéis avulsos. E é um conto muito interessante, porque ele tem uma estrutura diferente da contística tradicional, visto que ele se organiza de uma maneira bivocal, né? Uma estrutura dialógica. Então, o conto ele vai se organizando a partir de uma estrutura dialógica, de uma conversa entre um pai e um filho no dia do aniversário, né? Após a saída de todos os convivas, aqueles que estavam ali festejando o aniversário, o pai convida o filho... Só um segundinho, Lobo, por favor. Só desligar o microfone para ficar mais assim, nítido a voz dele. A gente desligar o microfone? Todo mundo desligou o microfone? Não, o meu está ligado. Tem que ficar tudo vermelhinho, né? Deixa eu ver aqui. É embaixo, né? Pronto. Só apertar lá, fica vermelhinho. Pronto. Perfeito. Assim fica melhor, né? Então, conforme eu estava ali introduzindo, o conto ele tem uma estrutura bivocal, estrutura dialógica, e é uma conversa entre um pai e um filho após a celebração de aniversário, né, do filho. E toda a narrativa, embora utilizando essa estrutura bivocal, ela gravita em torno dos conselhos que o pai ele vai dar ao filho a respeito de uma profissão, que o Alves ali inicialmente achava que se tratava de um medalhão medieval, né? Porque quando eu também fui ler esse conto, né, Teoria do Medalhão, tive a mesma impressão de que seria alguma coisa envolvendo a narrativa policial, alguma coisa em busca de um medalhão perdido, uma aventura, né? Mas nós somos ali surpreendidos com, né, uma narrativa que passa muito distante dessas histórias de aventuras de um medalhão. Na verdade, o medalhão é uma profissão, né? É um status, é um lugar que uma pessoa ocupa dentro da sociedade e uma posição bastante privilegiada, de respeito, que tem, né, o aval da sociedade. E o conto ele vai se organizar em torno disso, né, de uma série de conselhos dados pelo pai, né, a respeito de uma profissão que seria a de medalhão na sociedade. O incrível dessa narrativa é que esses conselhos, né, aos olhos do leitor, no caso, né, daquele que está fazendo a leitura e esperando esses conselhos do pai, é que esses conselhos são moralmente questionáveis, né? Não são assimilados pelo leitor de uma maneira positiva, porque todos esses conselhos, eles gravitam em torno de valores que são profundamente negativos, né? E que não condizem com a posição de uma pessoa, né, dentro da sociedade, em uma posição de elite, de ser reconhecido, e, de repente, quando eu observo que todos esses conselhos, eles são moralmente questionáveis. É bem interessante aqui destacar, nesse conto, é que, para ser um medalhão, né, aquele que busca exercer esse cargo, ele tem que ser portador de uma inópia mental, né, como o próprio texto, o próprio conto destaca, né, quando o pai diz a Janjão é o nome do filho, né, que ele parecia ser dotado da mais completa inópia mental. Então, para ser uma pessoa de destaque na sociedade,
ela tem que ter como requisito a inópia mental. Então, o conto ele vai, né, se construindo em torno desses aconselhamentos, o que torna esse conto um conto bastante injuntivo, né? Injuntivo porque ele se organiza em torno dessas orientações. Então, nós temos um conto que se aproxima do texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que apresenta uma série de orientações, instruções, só que essas instruções elas são moralmente questionáveis, né, a partir daquilo que é o medalhão dentro da sociedade, uma figura de destaque, né, uma pessoa que aparentemente tem que ter valores, né, e esses valores que são colocados para se atingir essa posição são valores moralmente questionáveis. Se alguém quiser continuar, depois a gente introduz com mais observações. Olá, Ivan, comece aí. Depois do Ivan vem a Josi, depois a Valéria, depois a Cláudia. Eu fico aqui só aplaudindo vocês. Olha que show! Ligar o microfone, Ivan. Microfone. Liguei aqui. Eu acho que assim é um reflexo ler Machado de Assis, já esperando a confirmação daquelas características tão festejadas, né? A ironia, o tradicionalismo, como na questão da estrutura do conto. Então, quando eu fui ler, comecei a ler, eu não conhecia, não tinha lido ainda, né? Aí, esperando aquilo, cadê o desconforto, cadê o conflito dessa história, cadê o clima? Aí não existe, né? Aí você vê aquele diálogo, aqueles ensinamentos. Eu pensei, não, será que vai ser só esse diálogo, não é isso? Aí, no particular, quando eu estava lendo, eu lembrei da tua crônica, sabe? Aquela que você fez pro Vitor Hugo, né? Eu acho que foi com 12 anos, 11 anos. O Alves fez uns aconselhamentos aí pro menino, que é... Aí eu vi, parece o texto do Alves, o texto do Alves, né? Então, assim, aí eu vou lendo aqui o conto e não percebo essa marca do conto tradicional, das fases do conto tradicional. E em seguida vem aquela questão dos valores. Como o Lobão disse, pega o leitor despercebido, aí você vê o narrador, vamos dizer assim, um interlocutor, orientando o filho uma porção de valores que ele tanto castigava em outras obras, né? Você vê assim, com a sutileza típica dele, a ironia, a crítica sutil do Machado, ele critica esses maus costumes da sociedade brasileira, né? Você vê no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele diz que já que ele morreu, o narrador, ele já está morto, ele pode falar mal de todo mundo, pode criticar tudo, né? Aí aqui a gente, meio desavisado, pega o Machado, chama o narrador, ensinando o contrário para o filho dele. Tem que ser um medalhão. Eu também não sabia o que era esse medalhão. Isso é uma profissão que... Isso depois de ler, tá certo? Aí o medalhão é o que tem status na sociedade, né? E para ser um medalhão, o rapaz tem que ser um zero, digamos assim, em caráter, em ideias, não é isso? Ideias. Ele não vai assustar ninguém, não vai ter ideia própria, até aquela questão de escolher a roupa, sei lá. Tudo ele tem que se apagar perante a sociedade, né? E só assim ele vai conseguir um espaço. Assim como o medalhão que mostra uma face e esconde a outra, sei lá, para a sociedade ele é bem visto, né? Mesmo que ele seja apagado, digamos assim, em termos de valores, de caráter. E no final, ele revela aquilo que é a ferramenta mais utilizada do Machado de Assis, que é a ironia. Uma hora ele diz, não seja irônico, não faça ironia. Aí depois use a chalaça. E eu ia até perguntar qual a diferença da ironia para a chalaça, né? Chalaça. Aí você percebe depois que tudo que ele fala naquele conto, tudo que ele defende, é tudo de forma irônica, não é assim? E de tal maneira que ele, de uma forma talvez mais camuflada ainda, ele consegue questionar os valores da sociedade
brasileira da época, que não é só da época, né? São conselhos dados ali no século XIX que poderiam até ser bem aplicados para hoje. Não os conselhos, mas as considerações que ele faz em relação a aqueles que se destacam, em relação àqueles que são os medalhões da sociedade, né? Tinha outra coisa que eu estou esquecendo, que eu anotei na minha folhinha, em relação à estrutura do conto mesmo. Isso. Eu vi outro texto do Machado de Assis, que eu achei também que fosse um parecido com ele, sabe? Que era o Imortal. O Imortal, que ele uma história de aventura, assim, história do cara que consegue a vida eterna, né? Aí quando veio a teoria do medalhão, eu também imaginei que fosse uma história assim mais mirabolante, sabe? Fantástica, sei lá, mais aventuresca, né? Mas é um tratado, digamos, um tratado de comportamento, digamos, e um tratado social, né? Eu até achei que foge assim bastante a estrutura do conto do Machado de Assis. E confirma também ainda aquela questão de sempre que eu leio o texto de Machado de Assis, eu me encanto ainda mais assim pela questão da cultura que esse cara tinha, né? As citações que ele faz, as referências, né? Maquiavel, ele cita autores alemães, cita tudo. Então, assim, é um conto sem aquela preocupação de ter estrutura de conto, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo profundo, né? Profundo. E ao mesmo tempo crítico e irônico, né? É aquela psicologia reversa. Ele prega ali que não seja irônico, e ao mesmo tempo ele está sendo irônico e está assumindo um posicionamento. O que ele orienta é o contrário, ele faz ao filho, e ele lamenta muito, né? Porque ele diz, olha, eu não fui orientado por meu pai, como estou fazendo agora, né? Eu não sou ninguém assim perante a sociedade, eu não tenho status, eu não tenho expressão social, porque não tive um pai que fizesse essas orientações. E o menino aceita o que ele fala, fica ouvindo, e ao mesmo tempo é como se eu te ensinasse aquilo que você deve ser o contrário, dizendo exatamente o oposto, né? É um jogo de sutileza que não tem limites, né? Então foi isso. É com vocês agora. É com a Jocinete agora. Eu não tenho muito o que comentar, né? Serei redundante aqui, porque ele já citou todos os aspectos assim que eu já tinha visto, mas só que vocês têm uma visão mais literária, né? Que vocês fazem essa analogia, mas que em síntese o conto é Machado, né? A gente vê que é a ironia, né? Em cima dessa narrativa, que é esse diálogo, onde o pai tece toda uma teoria, né? Em cima, para que o filho seja o ideal daquilo que ele quis, né? Mas que ele não teve essa orientação paterna, né? E também chama a atenção a passividade do filho, né? Que aceita aquilo ali como natural, né? E como, mesmo que ele já tinha conseguido o título, o diploma, enfim, nada disso era importante, é destacável para a profissão de medalhão, né? Que o pai espera que ele alcance. Então, assim, o Ivan citou tantas coisas assim que eu acho que estou até redundante eu falar aqui, mas que o conto também me remeteu, assim, eu achei interessante, trazendo para os nossos dias atuais, que tantos medalhões, né, que nós temos aí na nossa sociedade, né, e eu achei mais assim, no tocante na questão da política, sabe, que a gente vê muitos medalhões na política exatamente cumprindo esse papel, né, aí quando ele diz que você fazer o uso da publicidade, né, que é isso que a gente vê, né, realmente, fazendo uso da publicidade,
cumprindo esse papel para poder atrair um eleitorado e assim, para aquelas pessoas que não pensam, né, que não vão questionar aquele papel, porque ali vão aceitar tudo como tudo normal, né? Quando ele fala a questão da filosofia, também não é necessário, porque a pessoa não tem que pensar, né? Se não tem que pensar, também vai ter uma resposta também numa nossa sociedade também que acaba aceitando isso com muita passividade, né? Então, são os medalhões, assim, que eu vi. Quando eu comecei a ler o texto, eu não imaginei realmente nenhum medalhão, assim, de ficção, nada disso, não. Mas eu achei muito interessante que, à medida que a narrativa, né, eu ia avançando, eu sempre estava, assim, visualizando na minha cabeça os medalhões que eu consigo ver, assim, realmente em vários segmentos, né, notadamente, eu acho bem assim na nossa política, né, atual. E eu acho que é isso, assim, eu não tenho muito assim o que falar, porque o Ivan já assim, tocou em alguns aspectos que eu achei também, assim, relevância, então, para, assim, não ficar muito redundante, né, e ainda tem a fala da Valéria, né, da Clau, e depois, então, o Alves. Mas é isso, gente. Mas eu achei, sim, muito interessante, viu, Lobão? Parabéns pela indicação. Eu gostei demais do conto. Fantástico, assim. Machado realmente sempre me surpreendendo, né? Assim, eu sou tiete, porque eu sei, assim, eu gosto de ver esses contos que falam assim, que trazem realmente, trata a realidade, né? Traz o realismo, né? A escola literária. Então, assim, eu amei, realmente fantástico mesmo, muito rico. E é isso. Quem fala agora? Valéria, pode ligar seu microfone, Valéria. Tem que ligar o microfone. Estou no lugar errado. Pronto, não, mas agora é a Cláudia, aí depois sou eu, tá bom? Só que ligar o microfone, Cláudio. Agora você aperta no microfonezinho que ele liga. Acho que a imagem dela está congelada. Pronto. Tá com o microfone desligado, Cláudio. Eu sei, eu estou tentando, mas é porque está difícil. A minha história com tecnologia está difícil hoje. Está ouvindo agora? Não. Tá ótimo agora, Cláudio. Amores, realmente depois dos meninos, né, do Lobão, dos meninos, aí fica meio redundante, mas é interessante assim, o recurso que o Machado usou de coisas que a gente vê, realmente o diálogo com o filho, né, no dia do aniversário dele, é realmente aquela coisa da gente projetar no futuro do filho, né? Já que ali tem a maturidade dele, o início da maturidade, e, ao mesmo tempo, tem aquela coisa que é comum dos pais, é de querer que os filhos sejam o que ele não conseguiu ser. Então, ele foi muito sutil nas colocações dele, e, ao mesmo tempo, essa sutileza é até cruel, né? Até o sarcasmo dele até é realmente cruel, porque ele retrata a nossa sociedade, os nossos medalhões, que, abrindo aqui um parêntese, eu fiquei, no início, eu sabia que, claro que sabia que não era um medalhão que nós usaríamos como adorno, mas eu ficava procurando que medalhões, né, que profissão seria essa naquele tempo, né? E, ao mesmo tempo, a gente trazendo para hoje, e você fica assim, como a Josi falou, quem são os nossos medalhões hoje? Então, essa crueldade do Machado, essa realidade dele, né, de
caracterizar os nossos medalhões com todas essas características que não são muito próprias de um homem direito, de um homem digno, né? Faz a gente questionar também a nossa realidade, a nossa sociedade, em quem a gente está se inspirando. E eu acho isso muito interessante. Claro que tinha que ser de Machado mesmo, né? Mas é mais ou menos só isso que eu tinha que dizer, porque os meninos já falaram muita coisa. Ok? E agora, Valéria? Não, realmente o texto é maravilhoso, porque aquele de Guy de Maupassant, eu não, assim, era um texto muito simples e tal, né? Então eu não fiquei tão emocionada com o texto, mas o Emparedado realmente mexeu comigo e esse agora também. E foi interessante porque eu estou muito empolgada com esse negócio, né? Porque eu lia muito, e aí eu parei durante algum tempo, e eu parei por quê, gente? Porque eu lia muito, eu lia, assim, em torno de 4 livros por mês. Então, você começa a ficar muito crítica, né? Tudo você já vê, fica muito crítica, assim. Então, eu comecei a arranjar muita inimizade. Né? As pessoas já achavam que gostava de confusão, porque tudo eu questionava, aquele negócio daí, menino, olha, eu estou ficando muito inteligente, muito questionador, arranjando muita inimizade, eu vou parar de ler. E aí eu realmente parei de ler, e eu vou ficar mais na minha e tal, esse negócio realmente dá problema de você pensar demais. Né? E aí o texto vem assim, né, falar um pouco sobre essa questão, que eu me identifiquei. E aí eu parei de ler, e aí com essa ideia do Alves, né, eu adorei tudo, e eu fiquei empolgada, e depois que eu terminei aquela outra live, aí eu já peguei o texto, já imprimi, já comecei a ler. E aí, teoria do medalhão, né, eu imaginei teoria, um tratado, um conjunto de leis, um negócio complexo do medalhão, alguma coisa, uma honraria por algum feito que a pessoa fez, né, pela sociedade e tal. Então, eu imaginei uma coisa bem interessante, né, teoria do medalhão. E quando eu comecei a ler lá o texto, era tudo o contrário do que eu tinha imaginado a partir do título, né? Tudo o contrário, o homem só dando conselhos todos ao contrário, e eu não estou entendendo nada. E continuei lendo, aí eu, não, olha, eu estou com a minha mente muito cansada, eu acho que eu pensei demais hoje, e aí eu vou dar um tempo e tal, e vou voltar a ler depois, que eu não estou entendendo nada. Aí depois, né, outro dia, já mais descansada, aí foi que eu fui ler, né, e eu entendi realmente o texto, é muito legal, e a questão assim, que eu acho principal aqui é que, por exemplo, tanto o Emparedado, né, quanto esse aqui é a atualidade, né, um texto que foi escrito em 1800, né, 850 e tal, mas que a sociedade de hoje não mudou nada, né, porque esses textos aqui já era Machado criticando a sociedade da época, né, e não esses anos todos séculos, né, mais de 2 séculos, são os mesmos problemas, né? Não muda, o Brasil não muda. E uma coisa assim que eu achei legal no texto é o cinismo, né? Em primeiro lugar, é que o pai, ele se alegra, né, com a questão do filho ter aptidões para ser um medalhão, né? Que ele já fica alegre porque o filho tem aquelas características de não pensar, não ter ideia, não ter originalidade, né, quando se interessa por alguma coisa, coisas inúteis que não vão influenciar em nada, né, influir em nada. Outra coisa assim que eu vejo o cinismo, né, ele cita aqui Pitt e Napoleão. Ora, Pitt e Napoleão, na sua idade, não já eram figurões, não eram medalhões e tudo, né? Pitt, eu fui pesquisar, né, ele foi primeiro-ministro em 1800, na Inglaterra, ele foi primeiro-ministro com 24 anos. E ele foi primeiro-ministro durante 23 anos, até ele morreu novo, né? E ele foi primeiro-ministro. Então, assim, e Napoleão, com 21 anos, já tinha conseguido o posto mais alto no exército, né? E ele era um excelente estrategista militar. Até hoje, as teorias, né, as estratégias dele para ganhar as guerras, todas são estudadas no mundo inteiro, né, porque ele é considerado um melhor estrategista militar em todas as escolas militares. Então, aí ele cita Pitt, Napoleão, né, e, de repente, ele está ensinando o filho a fazer o contrário, né, porque esses aqui eram medalhões mesmo. Então, eu vejo aqui a ironia e o cinismo, né, e
Aí eu vejo aqui a questão mesmo das aparências, né? Que a sociedade tem aqui, de você fazer qualquer coisa ilícita, se ele compara a vida com a loteria, né? Que os prêmios são poucos, os malogrados são muitos, que você tem que fazer qualquer coisa para estar entre os medalhões, né? Estar entre os vencedores. Outra coisa que... a questão, assim, por exemplo, ele fala de livrarias, né, que o livro, ele fala que o filho não tem que eliminar todas as ideias, não pode ter nenhuma ideia, ele dá até as atividades, né, que o filho tem que praticar, bilhar, dominó, para não pensar, para matar totalmente o pensamento, ele não pode... Aí ele diz aqui que em 2 anos, seguindo esses conselhos dele, ele vai estar com a mente totalmente aniquilada. Né? E aí ele fala de livrarias, né? Eu digo, poxa vida, livraria, aconselhando que algum filho lá não tem ideias e manda o filho para uma livraria, né? Porque Machado de Assis via já naquela época que nas livrarias tinham pessoas que viviam de aparência, né? Que estavam na livraria para demonstrar que eram cultos e tudo, mas na realidade não tinha ideias nenhuma também, né? E tem outras coisas, né? Mas vamos dar a oportunidade para outras pessoas falarem dos demais assuntos, depois a gente volta. É interessante como essa questão de produzir ideias é perigoso, né? É perigoso mesmo, né? Quando o Ivan falou de uma crônica que eu escrevi há muito tempo, meu filho fez 10 anos. Eu estava lembrando para ele que 10 anos ninguém é nada, né? Ninguém é menino nem é rapaz, não é nada, né? E aí eu orientava que ele deveria ter muitos amigos. Eu digo, tem amigos, porque o seu pai não tem, né? Então, como eu não tenho amigos, meus amigos eu conto dos dedos, né? E assim, eu tenho amigos a mancheias, né? Bastantes amigos, porque você vai precisar deles, né? Você convive com pessoas, você precisa ser agradáveis, né? A essas pessoas, porque quando você não é agradável, você vai tende, claro, a ser rechaçado, você tende a ser colocado de lado. E aí eu jamais teria essa condição de ser um medalhão, né? Então, você tem a questão da idade, né? 45 anos, o cara com a capacidade da inópia, né, mental, a qual o Paulo Lobão citou, né, do filho. Como ele tem essa inópia mental, ele com certeza com 45 anos será um medalhão perfeito. Mas aí eu achei muito parecido esse texto. Aí eu queria só contar uma coisa que eu esqueça, né? Uma vez eu estava no Rio, uma vez não, a única vez que eu fui ao Rio, né? A gente tinha ido lá no Cosme Velho, ver a história do bondinho lá, né, para chegar no Cristo Redentor. A gente foi almoçar no restaurante e eu ali olhando para uma casa. E aquela casa eu conhecia, eu conheço essa casa. Mas assim, mas de onde eu conheço essa casa? Aí aos poucos foi me tocando a história de onde eu estava. Eu estava na rua, no bairro Cosme Velho, Machado de Assis, inclusive, é conhecido como o bruxo do Cosme Velho, porque ele morava exatamente ali, né? Aí eu peguei, então, o celular e acessei a casa de Machado de Assis, exatamente era a casa. Mas só que a casa estava à venda. Né? A casa lá, na qual eu estava vendo de frente, estava à venda. Eu digo, o que é que vão fazer com essa casa, né? Vão fazer o mesmo que fizeram com a casa de Rodolfo Teófilo aqui, né? Com tantas casas interessantes aqui de personalidades ligadas à literatura. Né? Será que vão destruir a casa de Machado de Assis, transformá-la num shopping, sei lá, né? Eu fiquei assim, refletindo, né? Mas assim, então Machado de Assis era esse bruxo mesmo, esse cara espetacular, sensacional, que nos vai colocar diante de uma situação bastante interessante, né? Em que o pai, triste, né? Igual o Alves, né? Triste porque não conseguiu ser um medalhão, né? Vai ensinar então ao filho como ele ser um medalhão, claro, um cara medíocre, porque o medíocre, né? Eu comecei a lembrar do Brás Cubas. Quando falando naquele dia sobre Maupassant, a gente lembrava que o Maupassant era filho de Gustave Flaubert, o filho, como é que a gente falou? O filho literário do Gustave Flaubert. E depois a gente lembrava que um autor, um biógrafo, dizia que ele não era filho do Flaubert, ele era filho da própria Emma Bovary, da Madame Bovary, né? E eu fui ver, observando o conto, vendo ali os conselhos que ele dá, lembrei exatamente de Brás Cubas e fui atrás, né? Fui atrás e fui ler Brás Cubas de novo, e é exatamente isso, né? Ou seja, o Brás Cubas talvez seja filho da Teoria do Medalhão, já que a Teoria do Medalhão foi escrita em 1881,
antes do lançamento do Brás Cubas, então possivelmente o Brás Cubas já é aquela criança, né? Já é o medalhão formado, né? Já é o indivíduo formado. E apareceram alguns trechos que eu achei fantástico, que me lembra bem o texto do medalhão. Nesse aqui ele diz o seguinte, esse trecho aqui eu achei muito parecido com o Rei Leão. Ele diz, lá do Brás Cubas, página 14, meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse e alçava-me ao ar como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, se era bonito. Né? Ou seja, lembra daquela cena que o Rei Leão levanta o filho, né, o Simba, e mostra para a savana toda, né? Então ele diz isso, né? O pai levantava o filho e mostrava. Ele disse, se eu parecia com ele, aí me lembro que a galera acabou de falar sobre a questão das aparências, né? As pessoas que estavam na livraria, você vai na livraria fazer o quê? Ler? Não, rapaz, você vai falar da vida ler, você vai falar um boato, contar um boato, ou seja, fazer qualquer coisa que façam as pessoas sentirem que você é um cara inteligente. Aí eu lembro do Antoine Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, em que ele fala uma coisa que eu acho extraordinária, que ele diz o seguinte, ele mostra o desenho o Exupéry, o narrador, desculpe-me, faz um desenho lá de uma jiboia engolindo um elefante. E mostra para as pessoas dizem que é um chapéu. E ele guarda o desenho dele e tenta mostrar, porque segundo ele imaginava, se alguém descobrisse o que é que tinha naquele desenho ali, de fato, seria uma pessoa diferente, né? E ele mostrava o desenho, o que é que as pessoas diziam? É um chapéu. E ele dizia assim que cresceu e tudo, desistiu de ser desenhista e começou a conhecer as pessoas. Ele dizia, vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre, é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas, nem de amor, nem de poesia. Punha-me ao seu alcance, falava de bride, golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável, né? Ou seja, o que é o medalhão? Essa pessoa razoável, essa pessoa que aceita pelo meio onde se coloca, onde está, né? Aquela pessoa que não discorda, que não tem ideias próprias, porque ideias próprias são severamente perigosas, né? E eu vendo assim, eu digo, nossa, mãe do céu, como esses caras, né, são maravilhosos, né? Machado de Assis, Exupéry, como eles são grandes nessa percepção da mediocridade humana, porque na verdade o que o pai era um medíocre e queria que o filho fosse mais medíocre do que ele, né? E lá no Brás Cubas tem uma parte que eu tirei aqui que esse trecho saiu exatamente do medalhão, quando ele diz assim: teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo, olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estrague as vantagens da tua posição, os teus meios. Ou seja, é preferível que você não seja você, que você seja mesmo a ideia dos outros. E lá no medalhão ele vai, inclusive, te orientar, né, para que repita determinados, digamos assim, frases que vão denotar que você realmente é um medalhão, como, por exemplo, se vispassem para belo, né, que seria aquela história lá do latino, se queres a paz, te prepara para a guerra. São frases que impactariam e que mostrariam para as pessoas que ele era alguém realmente bastante razoável. Então, o Brás Cubas aí, a gente percebe aí que realmente é o Janjão. Agora, o que mais me incomodou foi o Janjão, viu, Lobão? Porque o Janjão não é nome de personagem de Machado de Assis, né?
Daí eu observar que o texto está muito mais com uma crônica, né? Uma crônica porque terminou ali, os dois vão para a caixa, né? Para a cama dormir, não houve alteração alguma, né? Pelo menos não denotou essa alteração no íntimo, porque se o garoto não teve nenhuma o Janjão lá não teve nenhuma, assim, como é que se pode dizer, opinião a respeito do que o pai estava falando, também não disse se iria aceitar ou não. Possivelmente sim, porque o pai talvez tenha uma autoridade sobre ele e tal, e vá conduzi-lo nesse sentido, até porque talvez o pai também seja tão medíocre, né, tem uma inópia mental tão quanto ele, né, que ele tanto valoriza no filho, né? Você vê, né, como uma coisa é complicada, né? Bom, ademais aí, não sei se o Alves queria acrescentar mais alguma coisa, eu posso aqui, Alves, fazer algumas ponderações também, ademais Sim, que eu já fiz, né? E acho que sim, pode, tranquilo. Conseguiu extrair muita coisa interessante, né, da leitura do conto. E, ademais de todas essas observações, é interessante que se destacou muito nas nossas interpretações do conto, né, que o Alves agora criou ali uma fronteira muito tênue, né, borrou a fronteira da crônica, do conto, né, e uma coisa que me chama bastante atenção em Machado de Assis é essa temporalidade, né, que ela é uma temporalidade que se construiu não talvez por intenção do próprio Machado de Assis, visto que ele fez esta obra, né, no caso, os outros contos que apresentam neste livro Papéis Avulsos, uma temática um tanto, né, diferente de uma conversa entre pai e filho, mas o que chama bastante atenção é essa atemporalidade, que foi destacada por todos, né, que é essa narrativa que tenta fazer um retrato, né, muito irônico da realidade do seu tempo, mas que, infelizmente, né, parece que não evoluímos muito, daí essa semelhança com o próprio tempo presente. Então, é muito interessante que alguns escritores escrevem para tratar do seu tempo, para fazer uma análise do seu tempo, uma crítica, uma sátira, e, de repente, diante daquela obra que nós estamos ali avaliando, né, interpretando, descobrindo, a gente percebe muito essa noção de atemporalidade, né, o que dá essa literatura um caráter muito universal e muito atemporal. O Machado era muito bom, né, em construir todas essas representações do seu tempo, como disse muito bem o nosso querido Ivan. Então, é interessante que o Machado, eu disse isso no encontro passado, né, às vezes eu tenho uma dificuldade de saber se Machado, você tem um postulado filosófico ou se é uma literatura atravessada de filosofia, né? E dentro desse postulado, dessa literatura repleta de filosofia, não há como negar, né, que, olha aí, um participante aí, é interessante, né, que se perceba que as máximas machadianas, elas vão percorrendo toda essa literatura. E aqui ele, há pouco, né, se destacou justamente aquele trecho, né? A vida, Janjão, é uma enorme loteria, os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outro. Isto é a vida, né? Não há planger, né? Não há roubos, né? Nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, né? E aí, isso merece uma reflexão muito interessante, aceitar as coisas integralmente. E esse aceitar as coisas integralmente era uma prerrogativa, não é, do medalhão, porque legitima o que nós chamamos de manutenção do establishment. Então, não se discutir, né, não ter ideias próprias, isso foi também abordado aqui, não ter ideias próprias, inclusive, no conto há um trecho que o pai diz isso para o filho: proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as
já achadas por outros, né? Ou seja, repetir as ideias. E esse repetir as ideias, simbolicamente, significa repetir a própria estrutura social, porque a ausência das ideias próprias, como um requisito fundamental para se chegar ao posto de medalhão, né? E o pai, ele dá ali uma sentença, né? Eu proíbo que você tenha ideias próprias, que chegue às suas próprias conclusões. O que você tem que fazer é repetir as ideias que já estão prontas, porque a repetição das ideias significa repetir o que está, né, no poder, legitimar o que já está no poder e sustentar o estabilíssimo, que essa é a grande crítica que Machado, né, faz nesse conto, como disse muito bem o Ivan, através dessa estratégia, né, dessa ironia que se constrói como se fosse uma psicologia reversa, né? Você fala da ironia, não seja irônico, mas acaba o texto sendo, né, uma ironia. Outra coisa que me chama bastante atenção é o título do próprio conto, né? Teoria. Quando você fala a palavra teoria, pressupostamente a palavra teoria ela está ancorada, né, em algo muito sério, né? Em uma série de argumentações, experimentos, que dão validade àquilo que você vai apresentar, né? Então, quando você parte para a ideia de teoria, você está falando de um postulado, né, com base em experimentos, né? E quando eu observo qual é essa teoria, né, é uma teoria que, na verdade, se desconstrói, porque tudo aqui, né, na verdade, não passa de uma série de aconselhamentos. Então, é uma teoria que não tem experimentação. Então, o próprio termo já se desconstrói. E essa teoria tem um valor que vai na contramão daquilo que, de fato, é uma teoria, o que constrói uma natureza paradoxal, né? Teoria que pressupõe o sério e o medalhão que não tem nada de sério, né? Então, isso constrói, evidentemente, a própria inversão dos valores que serão apresentados no decorrer do conto. É importante também, na leitura desse conto, a riqueza intertextual, né? Machado de Assis era um grande leitor, né? E os grandes escritores são grandes leitores. Quando você vai lendo aqui a quantidade de referências intertextuais que ele vai fazendo, até coisas, né, assim, que exigem do leitor um cuidado muito grande, porque essa riqueza intertextual, até a Valéria foi pesquisar o Pitt, né, que é muito interessante, porque isso acaba criando um leitor mais ideal para Machado de Assis. E ele já dizia, o Alves falou há pouco sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no livro Memórias Póstumas, o Machado ele é muito digressivo, né, e dialoga bastante com o leitor, no sentido de até orientar o leitor sobre o tipo de literatura que ele desenvolve, visto que o leitor, né, estava acostumado com uma literatura mais frívola, que no caso era a literatura romântica, a literatura de entretenimento, e diante dessa literatura machadiana, um realismo machadiano, na verdade, né, um realismo específico, o leitor teria alguma dificuldade, porque a literatura mais lenta, mais digressiva, mais reflexiva, irônica, cheia de arquétipos, né? Que você vai ler Machado, você encontra os arquétipos humanos. Bentinho é o arquétipo do ciúme, né? Quando você vai ler Esaú e Jacó, Pedro e Paulo, o arquétipo das intrigas, né, de Caim e Abel, você vai ler o Brás Cubas, o próprio Brás Cubas é o arquétipo do parasitismo social. Então, ele cria esses arquétipos. E aqui você tem desenhado o arquétipo do medalhão, aquela figura que ocupa um lugar na sociedade, mas que se constrói em torno de valores que são inaceitáveis, que são questionáveis moralmente. Então, essa defesa que o Alves fez, que eu achei muito interessante também, do aspecto, não é, do ser medalhão, né, e do parecer, do ser e do parecer, que era outra face que Machado trabalhou bastante, não é? Quer dizer, para você ser alguém na sociedade, você tem que se anular. Também isso alguém disse, não sei se foi o Ivan, a Valéria, né, ou mesmo a Josi, mas essa coisa de você se anular perante a sociedade, você aceitar integralmente, que é justamente esse trecho, aquilo que a sociedade coloca, né, para você poder ocupar, galgar, sonhar com algum espaço
dentro da sociedade, você tem que vestir essa máscara, né? Se anular a tua essência, né? Desenvolver ali um papel, atuar nessa sociedade, né? E assumir justamente, silenciosamente, os valores, aceitá-los sem discuti-los, para que você possa ter algum valor, ter alguma aceitação. E essa questão da aceitação que eu vejo como Machado, ele é cruel, como disse ali a Valéria, né? Essa crueldade, né, do Machado, de mostrar justamente isso, né? Ao dizer que o homem em sociedade ele tem que usar uma máscara para ser aceito, porque o olhar da sociedade ele é profundamente censurador, então você depende muito desse olhar para ser aceito, né? Então, para ser aceito, você tem que jogar o jogo, você tem que se anular, você não pode ter ideias próprias, como a Valéria, né, começou até a se anular, porque as ideias próprias, elas acabaram gerando conflitos, né? Por quê? Porque as pessoas não aceitam o diferente, elas têm uma dificuldade para aceitar uma opinião contrária, né? Para aceitar um pensamento que não seja aquele pensamento dentro da caixa. Então, pensar fora da caixa é muito perigoso. E a literatura de Machado, ela exige esse pensar fora da caixa, né? É um exercício de pesquisa, é um exercício de compreensão, da inversão de valores, que ele vai atacando. Eu costumo dizer que ele é um terrorista de smoking, né? Diferentemente do Lima Barreto, né? Que era um terrorista do Estado Islâmico. Ele chegava e explodia todo mundo. E o Machado vai fazendo um trabalho ali muito mais sutil, né? E o leitor vai percebendo aí, pela psicologia reversa, né, que ele diz, não use ironia, e o texto todo ele é irônico, é simplesmente fantástico, né? É um texto curto, mas que você, aparentemente simples, né, mas dessa riqueza. Outro ponto, assim, só para eu encerrar minha fala, que eu já tomei aqui tempo demais dos queridos alunos, ó, queridos, repercutindo aqui, depois de 10 aulas, né? Então, a cabeça fica ali, eu costumo dizer que esse conto, primeira vez que eu li, né, e no final a gente tem essa elucidação, né, que ele tem uma base intertextual com o Príncipe de Maquiavel, que, diferentemente de Teoria do Medalhão, é um tratado, né, político, sobre política, né, e que Maquiavel vai ensinar ao príncipe florentino como chegar ao poder, como permanecer no poder, né, e dar aqueles conselhos. Então, aqui não é o príncipe de Maquiavel, né? É o príncipe de Machado, né? Ironicamente, Teoria do Medalhão seria o príncipe de Machado de Assis, porque tem o príncipe de Maquiavel. Só que ele, distantemente de Maquiavel, que é um tratado, um postulado sério, né, filosófico sobre política, aqui não passa de uma grande sátira aos costumes, aos valores, aos comportamentos da sociedade. Passo a bola aí para outra pessoa. Lá, só falar, bom, só acrescentar mais aqui, porque está falando do Brás Cubas, eu tinha eu havia selecionado alguns textos do Brás Cubas. No Brás Cubas, tem um momento lá do medalhão que o pai fala da propaganda. O cara tem que fazer propaganda de si. Se você não fizer propaganda de si, você não vai ser visto, né? Você tem que fazer qualquer coisa para aparecer. E no Brás Cubas tem um fato interessante, que o Brás Cubas ele é poeta, mas não é um poeta de grande envergadura, digamos assim. O Luiz Dutra, que é primo da Virgília, né, é um poeta de mão cheia, o cara faz coisas belíssimas. Mas como ele é inseguro, né, e o medalhão não pode ser inseguro, como ele é inseguro, tudo que ele escreve, ele corre e vai mostrar para o Brás Cubas. E o Brás Cubas, então, enrola. Eu destaquei esse trecho aqui. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que ele aprovasse recente produção. E eu falava-lhe de mil coisas diferentes, do último baile do Catete, da discussão das câmaras de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosa. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a reda da conversa para o seu assunto
que dele abria um livro, tal, tal. Aí o que ele quer dizer é o seguinte, né, que ele, ao anular, porque o medalhão vai precisar anular, né, o adversário, fazer propaganda de mim, eu preciso anular o adversário, né? Então, ele não falava do texto, no final, Luiz Dutra acabava tendo consciência de que, se ele não abordava o seu texto, era porque o texto era ruim, e assim esse texto não era apresentado na sociedade, e o Luiz Dutra não sobressaía o Brás Cubas. Mas o Brás Cubas, mesmo medíocre, mesmo com um texto medíocre, é por isso que eu vou dizer, eu coloquei lá na minha fala inicial, que o Brás Cubas já é um medalhão já preparado, já assimilou as ideias, né? Então, ele, como era medíocre, mas escrevia mediocremente, mas não tinha vergonha, não tinha pejo, ia lá e mostrava o seu texto e era aplaudido pela plateia lá dos saraus literários dos quais ele participava, né? Ou seja, daí essa estreita relação que eu vi mesmo, assim, muito grande, né? Entre os dois textos, né? Eu tenho um hábito de, quando eu leio um texto, eu sei que todo leitor faz isso, né? E já lembrar do outro, né? Eu sempre faço sempre para os alunos, digo, gente, ó, quando você lê um texto, você vai lembrar de uma novela que você assistiu, de uma história que sua avó contou, de uma música que você, ou seja, qualquer coisa, você vai fazer essa ligação, esse link, porque os textos, né, segundo Bakhtin, eles não são, digamos assim, isentos dessa intertextualidade. O que ocorre, na verdade, é uma série de diálogos entre textos, né? Seja música, novela, quadros. Né? Você vê um quadro, você lembra de uma música, você lembra disso, daquilo. Né? E é esse papel, nosso papel de leitor. Né? Talvez não assim, aprofundar assim como o Lobão, né? Que ele vai um pouco mais além da nossa visão. Né? Mas todos nós, com certeza, temos essa visão. Quando lemos algo, a gente vai já em direção já de um link que a gente pega aqui, de algo que a gente viu. A Valéria, então, fez logo o link com ela, né? Nossa, parei de ler porque estava pegando, né? E pior é que pega mesmo, né? Eu tenho não conheci pessoalmente, mas através da discografia, Raul Seixas, que era um cara muito inteligente, pensava muito, né? De repente ele percebeu que de tanto pensar ele ia ficar só, ele não ia ter mais... E ele ia se ferrar também, porque quando você reflete muito sobre a sociedade, o modo hoje, quando a gente, pelo menos dependendo da sua veia, do seu viés político, quando você abre rede social, você quer logo desligar, porque você não suporta aquele ataque à sua ideologia, porque há ataques de todos os lados, todos os flancos, né? E aí, de repente, Raul Seixas acaba sucumbindo à droga, exatamente pelo fato de tanto pensar, de tanto refletir sobre a sociedade, o que o leva a criar a sociedade alternativa, que também não tem muito, assim, digamos, aceitação, porque eu sei dizer que faz o que tu queres, pois é tudo na lei, também não tem muita aceitação, esse ponto de vista, né, meio complicado, que a gente precisa seguir alguns padrões, né, embora que discorde tudo, mas a gente precisa fazer essa reflexão. O anarquismo, exatamente, não temos como, tanto que o próprio Bakunin, né, que é o criador do anarquismo, ele quer ser vereador, né, quer ser vereador e consegue sê-lo, mas é quando ele está lá na vereança, digamos assim, ele percebe que não vai resolver nada, que ele vai ter que sucumbir à corrupção, é quando ele vai e sai da política mais oficial. Aí a gente, vou falar sobre isso aqui, a gente vai ficar a noite toda aqui sobre essa questão política. O que nos interessa aqui é a teoria do medalhão, que é um conto espetacular, maravilhoso, né? Sensacional. Mais uma vez agradeço aqui ao nosso amigo Paulo Sérgio Lobão pela indicação, realmente nos enriqueceu mais. Eu tenho certeza que nós hoje estamos mais ricos, né? Intelectualmente falando, né? Literalmente falando. Gente, só dar aqui para fechar a minha fala, né? A questão aqui da publicidade, né? Que é muito hoje tem muito a ver, porque você vê hoje, por exemplo, nesse período da quarentena, nessas lives, aí o pessoal, os artistas, dá uma cesta básica, aí bota lá no Facebook, bota no Instagram, né, fazendo publicidade. Muitas dessas doações não foram feitas, era só mesmo aparência.
Então, a gente vê aí, né, que é exatamente isso, o negócio é parecer uma coisa que, na realidade, não importa, você não precisa ser, né, só mostrar a aparência, fazer as pessoas pensarem que você é aquilo que você não é. E aqui também, quando ele fala da questão política, né, que para ser político, também o medalhão da política é excelente, tanto qualquer partido político, não importa o partido, né, porque não vai fazer diferença, que é muito a realidade de hoje, né? PT, PSDB, são só siglas, né? Que não tem nenhuma ideologia, é só para mostrar à pessoa alguma coisa, mas, na realidade, quando assume o poder, é tudo a mesma coisa, é a continuação dos governos anteriores, né? E é isso que eu gostaria de encerrar, que é totalmente atual o texto. Mais alguém aí para a gente colocar, fechar a discussão? Pode falar, Josi. Está desligado o microfone. Ah, tá. Não, depois de dessa explanação toda de vocês, eu tenho que agradecer, realmente. Foi muito interessante mesmo, tudo. E pedir desculpa, porque teve uma hora que eu desconectei, mas é porque eu cliquei aqui onde não devia e eu demorei um pouco para me conectar novamente, tá? É isso, mas não tem mais, assim, o que acrescentar, não. Acho que todas as considerações foram feitas e conclusivas, né, realmente, só fez enriquecer, né, após a leitura desse conto, realmente nos faz refletir, né, e aí, para mim, só soma e acrescenta muita coisa, é o que eu já penso, né, assim, sobre a atualidade das coisas que eu vejo, notadamente mais na questão da política, que é uma coisa assim que ultimamente ando discutindo, assim, as pessoas ficam me cutucando, essas coisas, me provocando. Aí, é claro, né, tenho que dar minha opinião, mas foi muito interessante, quando eu comecei a ler esse texto, aí eu vi assim, tudo que eu já tinha feito essa semana, que eu já tinha escrito e tudo, assim. E hoje eu sou mais assim, olha, eu me considero hoje uma mera observadora de tudo que está acontecendo aí. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter opiniões sobre fulano, sobre A, sobre B e tudo. Então, assim, hoje eu me reservo a isso, eu me permito a isso. Eu sou uma observadora. O pessoal pensa que, bom, eu tenho realmente uma postura de esquerda, eu sempre disse que sou de esquerda. Eu não sei se hoje eu faço parte da esquerda progressista, mas, enfim, eu prefiro hoje me colocar como observadora do que a gente vê aí, sabe, assim, de tudo isso que a gente está... eu acho que ainda é cedo e... assim, para ter assim, algumas considerações, é o que eu penso, sabe? Embora, às vezes, eu receba muita provocação, mas eu estou mais zen, pronto, em relação a tudo isso. Eu já fui militante, já fiz de tudo, então agora me permito isso, sabe, assim. Uma observadora, claro, sem alienação, né? Não dá, alienação para mim nem existe essa palavra, mas eu me permito isso. E foi muito bom, viu, Lobão? Mais uma vez eu agradeço a escolha aí do texto, né? Muito bom mesmo. Vocês vão falar mais alguma coisa? Não, eu vou só valorizar aqui o momento, né? Falar como a Valéria falou disso há pouco tempo, que dá sentido maior às nossas leituras. Esse encontro aqui esse grupo de leitura, vamos chamar de quê? De grupo de leitura, é assim? Grupo de leitura. Roda literária. Roda literária, já fez marketing aqui, já um mais chique. Roda literária. Nós não vamos sair daqui medalhões, né? Mas vamos sair assim, dando um valor maior à nossa leitura, né? Falta sempre, você sente aquela angústia de ter alguém para conversar sobre o que leu, né? Como a Valéria falou. Muito bom. Toda vez que se lê um texto interessante, principalmente porque
existem horas que você lê e diz, poxa, eu poderia ter escrito isso, eu poderia ter lido isso antes, né? Parece que eu já vivi essa história, né? Aí falta alguém para você compartilhar esse sentimento, ou sua opinião, ou, sei lá, tirar conclusões de sua leitura, né? Aí já vinha na expectativa há uma semana de hoje, sabe? Coisa boa. Li o conto. É muito legal, viu? Tomara que mantenha e cresça até, né? Muito bom. Yes. Pessoal, eu Walter. Desculpas, né? Eu acho que eu sou meio analógica, como diz o outro, né? Eu brigo aqui com as coisas. Mas, assim, como o Ivan disse, é interessante, porque vocês que estão mais no dia a dia, de sala de aula e tudo, até vocês têm mais condições e vamos dizer assim, oportunidades de debater mais alguns textos interessantes, de trocar ideias com colegas e tudo. E a gente que é da letras, mas está fora desse mundo, fica meio sem ter realmente com quem conversar, com quem trocar essas coisas. Eu tenho o privilégio de, vamos dizer assim, de ter construído com a minha filha essa troca. De repente, eu vejo alguma coisa legal, algum livro legal, e eu fico trocando com ela. Mas confesso que, ultimamente, a gente está meio afastado do mundo literário. E esse momento é muito rico, é muito gostoso. Eu tenho muito prazer em estar com vocês conversando e tudo, e aprender, e crescer, e pensar diferente, sabe? Tudo isso, esse esmiuçar o texto, vamos dizer assim, foi relembrar essa coisa boa que é esmiuçar um texto. Eu só tenho a agradecer a vocês mesmo, né? Se a pandemia acabar, a gente vai fazer isso no café. Opa! Quando a pandemia acabar, eu quero convidar vocês para vir para a minha humilde casa, né, vai ficar um ambiente legalzinho na área e tudo, para a gente tomar uns cafés, tomar umas coisas e tudo, e conversar. Pronto. Vou ligar logo para mandar logo essa vacina para cá. Cadê a Rússia? A Rússia. Bora. E qual será o nosso próximo conto? Eu tenho um livro aqui para sugerir, mas aí sim, é um livro, ele é curto, ele está em PDF, ele não é muito longo, não. Mas assim, o título dele é, no mínimo, interessante, né? Que é A Rainha do Ignoto, da Francisca Clotilde, que é uma escritora cearense, né? E esse livro é interessante, que, assim, ele é um livro feminista, né? É bem interessante que ele trabalha com essa questão. Mas eu não queria nem fazer spoiler, não, né? Eu não li todo, comecei a lê-lo e parei. Eu vou ler todo, não. Vou passar a ideia para os colegas, se eles aceitarem, né? A gente pode colocar esse livro. Mas, assim, isso se todo... alguém pode indicar outro livro, outro texto, né, um texto mais curto, porque isso é um romance, tem umas 100 e poucas páginas, né, apesar de ser uma leitura rápida, porque tem muito diálogo, né, mas assim, eu achei interessante porque ele é um livro nosso, da literatura cearense, né, ia fazer com que a gente mexesse um pouco com esse nosso universo literário, que é o universo da literatura cearense, que a gente tem tão pouco acesso, né. Eu lembro que, acho que foi em 93, eu fiz um grupo de leitura para a gente debater autores cearenses, e foi lá que eu conheci Rodolfo Teófilo, né? Foi lá que eu me apaixonei pela literatura de Rodolfo Teófilo, fantástico, sensacional, maravilhosa mesmo, né? Um escritor realista, assim, de pungente mesmo, né? E assim, eu gosto muito da literatura cearense, mas é só uma ideia, viu? Se alguém tiver já outra aí para indicar, a gente já, ou então, se quiser deixar para depois, a gente coloca no grupo depois uma votação, tá certo? Fica à vontade. Eu gosto, uma sugestão, mas também pode ficar para depois, não tem que ser imediatamente. É porque eu estava lendo sobre Machado de Assis, e eu descobri que esse texto Medalhão, a Teoria do Medalhão, ele faz parte de uma trilogia, né, de Machado, que inclui O Segredo do Bonde e O Espelho. Eu não li esses contos, não conheço, mas faz parte de uma trilogia, né,
e, através dessa trilogia, você vai entender melhor, né, todos os aspectos da obra de Machado de Assis e também a sociedade, conhecer um pouco as críticas que ele faz à sociedade da época, né, são assim, complementares. Mas não precisa ser no próximo, né, a gente pode futuramente guardar esses nomes. O Lobão já está ali com... Já estava com ele aí, engatilhado. Espelho. Muito bom. Então, pronto, ó, 2 votos aqui para o espelho. Alves, nós é porque quando você falou, e eu estava aqui, você falou, eu estava na página aqui, dando uma olhada, eu já li, já tenho as observações. Uhum. Não, mas aí não precisa ser na próxima, né? Pode ficar para depois. Tudo. Aí resolvam aí. O que vocês decidirem, para mim, tá bom. Então, é bom variar os autores, né? É o nome da autora ou Alves? A Francisca Clotilde. Clotilde. Esse PDF você tem disponível? É disponível, eu tenho ele, inclusive, aqui no... Eu fiz o curso de literatura cearense agora e baixei. Todas as bibliotecas eu baixei. Muito interessante. Você pode compartilhar uma ideia só. Possível, para a gente começar a ler daqui a 15 Pronto. Aí depois a Josi, o que acha, Josi? Depois a gente coloca esses 2, né? O espelho e o segredo do ponte. Pronto. Vai intercalando aí, uma vez né? Então... depois pegar também os contos aí da Clarice, a Lígia Fagundes Telles. Isso, exatamente. A gente já pode ir sugerindo no Lobão, a gente já vai anotando aí, fazendo uma lista aqui de espera. Perfeito. Isso. Podia até fazer uma lista já para ir até o final do ano, até o final do próximo. Mas eu estou muito pela Clotilde, exatamente porque eu não conheço nada dela e eu acho que... Vale a pena, né? Discutir, descobrir, né? Então, já no próximo encontro fica essa sugestão do Alves. Não é o nome do romance aí? A Rainha do Ignoto. Rainha do Ignoto. Você já coloca disponível depois, Alves? Você já nessa semana? Já coloco em seguida agora, já coloco. Perfeito. A gente já vê, né? E quando é o próximo encontro? Dia 7. Dia 15 dias. Dia 7 de setembro. E 7 de setembro é feriado. Não, peraí. 7 de setembro é feriado. Segunda-feira. 7 de setembro é feriado. Mas a gente faz feriado ainda? Ainda tem feriado? Os feriados foram suspensos, né? Foi tudo adiantado. 8 eu estou retornando, né? Segundo as previsões. 8. Será? Então, excepcionalmente, nessa semana a gente faz dia 8 ou não? Dia 14? Não, dia 7 mesmo. Dia 7 mesmo. Não, mas o Lobão disse que está viajando. Não, tô não. Não? Tá não? Então fica dia 7 mesmo? A gente está voltando às atividades dia 8. Ah, tá. Lobão, não tá sabendo não. A Cláudia já me animou dizendo que não. Eu não animei nada. Até porque eu não estou voltando, amor. Eu só vou voltar talvez em outubro. Ah, é? Porque eu sou do grupo